Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O Despertar da Consciência. É um prazer ter você aqui comigo. Hoje eu quero compartilhar mais uma palestra maravilhosa do mestre, Neville Goddard. Antes peço carinhosamente que se inscreva no canal e deixe seu like como forma de gratidão. Obrigada. Talento. Um dom de Deus. Palestra de Neville Goddard. Realizada em 31 de maio de 1971. Atos 17, versículo 28. Eu gostaria de mudar um pouco isso e dizer a você que Deus nunca está tão longe quanto perto, pois a proximidade implica separação. E Deus e o homem são um. O homem é toda imaginação, e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus. William Blake. Então, ele não pode nem se aproximar, pois proximidade implica separação. Nesse nível, você e eu podemos enlouquecer, exercendo esse mesmo poder que criou o universo e o sustenta. Sua própria maravilhosa imaginação humana é Deus. Por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, versículo 3, bom, mau ou indiferente. Agora, esta noite, deixe-me compartilhar com vocês algumas experiências para mostrar que tudo é a sua maravilhosa imaginação humana. Você deve ter lido o Los Angeles Times do último sábado. Na primeira página em negrito é a história de um avião. Uma história foi contada e exibida na TV, e muito popular por Rod Serling. E aqui um homem foi influenciado a pegar essa história e colocá-la em seu próprio benefício. Então, ele ameaçou a companhia aérea australiana, com 107 passageiros a bordo, de que explodiria o avião em um determinado aeroporto se eles não pagassem $560 mil. O que eles fizeram? Eles pagaram a ele, esse extorsionário, $560 mil, com base no chamado complô imaginário de Rod Serling. Quando percebeu o que havia feito, pelo que afirma na história, pediu aos produtores que retirassem o filme da TV e não o exibissem mais. Eles recusaram por causa do lucro, foi escrito para o lucro, mostrado para o lucro, e continuará, independentemente da quantas ou de qualquer outro aeroporto de inúmeras pessoas que podem sofrer como resultado disso. Não vi em seu pesar que ele vai dar sua renda dos resíduos para quantas para reembolsar os $560 mil. Não. Ele não disse que pagaria de volta o que faria agora para o aeroporto australiano. Ele vai ficar com ele e escrever mais um monte de bobagens, porque ele não sabe o que você sabe, que imaginar cria realidade. Pois a imaginação de Deus cria, e Deus é homem, então a imaginação do homem cria. Não há separação entre Deus e o homem. Somos um. Deus se tornou como nós, para que sejamos como Ele é. William Blake, permitindo-se neste nível cometer todos os erros do mundo, enlouquecer e imaginar qualquer coisa estúpida do mundo. Agora, deixe-me compartilhar com vocês algumas histórias. Essas histórias de William Butler, você pode encontrá-las em seu volume chamado O Bem e o Mal. Eles surgiram pela primeira vez na virada do século. É parte de suas obras coletivas, mas este volume individual foi reimpresso, eu acho, 3 ou 4 vezes, e este é o capítulo que ele chamou de magia. Ele disse: Eu estava passando férias em Paris e acordei cedo. Pensei em sair e pegar o jornal da manhã antes que minha anfitriã se levantasse, e então eu passei, e vi a empregada colocando a mesa para o café da manhã, e contei a mim mesmo uma daquelas longas e estúpidas histórias que se contam apenas para si mesmo. Se pudesse acontecer algo que não tivesse acontecido, eu teria machucado meu braço, então me imaginei com o braço em uma tipóia. Ao passar, imaginei-me tão completamente com o braço na tipóia, que lancei meu ato imaginal sobre aquela criança sensível, a menininha que estava simplesmente preparando a mesa do café da manhã. Quando voltei com meu jornal,
minha anfitriã me encontrou na porta, e ela estava toda tensa, perguntando sobre meu braço, pois ela disse que a garotinha, a empregada, havia dito a ela que o Sr. Butler havia descido com seu braço em uma tipóia. Então me lembrei do que tinha feito. Simplesmente imaginei que se tivesse feito o que não fiz, teria machucado meu braço, e meu braço agora estaria em uma tipóia. Então lancei meu ato imaginal tão intensamente sobre aquela empregada que ela viu isso como um fato real. Agora, disse ele, quase ao mesmo tempo, pensei intensamente em um colega e na mensagem que queria transmitir a ele, mas não queria que fosse para o papel. Eu queria contar a ele, mas ele não estava presente. 2 dias depois, recebi uma carta de um colega que estava a várias centenas de quilômetros de distância, quase na hora que eu tinha intensamente pensado nele e na mensagem. Eu apareci, aparentemente, na forma corporal, como se na carne, em um grande hotel onde ele estava no meio de uma grande multidão de pessoas, e ele me disse que gostaria que eu voltasse depois que a multidão fosse. Desapareci e voltei naquela noite à meia-noite e contei-lhe a mensagem, que ele me contou em sua carta. Agora, disse ele, não tenho conhecimento consciente da projeção. Só sei que pensei intensamente em meu colega e na mensagem que queria transmitir, e lá eu apareci no meio de uma enorme multidão em um hotel, a várias centenas de quilômetros de distância, e ele estava me dizendo para voltar mais tarde, depois que a multidão se dispersasse, o que fiz à meia-noite, e contei-lhe a mensagem. Agora, disse ele, eu poderia contar inúmeras histórias sobre o poder da imaginação. Então ele conta de Joseph Blanco, que é uma história popular e supostamente muito verdadeira, desse aluno da Universidade de Oxford se descobrindo, bem, sem fundos. Então ele não poderia continuar seus estudos. Então no dia em que ele deixou a faculdade porque não tinha dinheiro para continuar, não encontrou trabalho e juntou-se a um bando de ciganos viajantes. E um dia 2 alunos que o conheceram na faculdade o encontraram entre os ciganos, e ele fez um sinal para não ser identificado, e então apareceu depois, e disse a eles: Eu os encontrarei na pousada, e então vou explicar por que você me encontra no meio desta multidão. Bem, eles ficaram curiosos e foram para a pousada, e quando ele entrou na pousada, disse-lhes que eles não eram exatamente os vagabundos que as pessoas pensam que são. Eles têm um segredo que não é conhecido em Oxford, nenhum dos nossos professores sabe disso. Sei que nunca ouvi falar disso, disse ele, então ninguém sabe, mas vou lhe contar o que me ensinaram. Aprendi tudo o que eles me ensinaram até agora e melhorei. Agora, para mostrar o que quero dizer com isso, vou deixar vocês dois a sós e quando eu voltar, direi o que vocês discutiram em minha ausência. Então, quando ele voltou, ele contou a eles em detalhes o que haviam discutido, tudo o que haviam discutido, e eles ficaram curiosos e se perguntaram por quê. Ele disse: Você não teve escolha. Eu determinei o que você iria discutir. Minha imaginação conduziu a sua. A história deles é toda sobre imaginação e eles, pelo controle total de sua própria imaginação, influenciam seu comportamento. Foi isso que aprendi com eles. Bem, se Deus faz todas as coisas, então Deus deve ser a imaginação humana. Se um homem pode controlar sua própria imaginação a ponto de influenciar seu comportamento, e você pensa que inicia o que faz quando foi o homem no controle de sua própria imaginação que o fez, então entendemos o que o poeta quis dizer. Todas as coisas, por uma lei divina, se misturam um no outro. Shelley, em Love's Philosophy. Eu te vejo. Entenda, se não estivéssemos misturados, eu não poderia te perceber. Se eu não pudesse penetrar seu cérebro e você não pudesse penetrar no meu, você não me veria. Então, todas as coisas, por uma lei divina, em um ser no outro se misturam.
A imaginação é aquela realidade não objetiva da qual todos os objetos fluem, exatamente como uma fantasia repentina. Tudo no mundo vem do próprio maravilhoso humano. Imaginação é Deus, e não há outro Deus. Eu sei que no meu próprio caso, sentado na cidade de Nova York em meu apartamento, com o desejo de confortar minha irmã a 3.000 quilômetros de distância do outro lado da água, simplesmente me estiquei na cama, saí da sala de estar, fui para o meu quarto, fechei a porta e pedi à minha esposa que não me incomodasse, e naquele intervalo presumi que estava em Barbados e na cama onde seu filho estava morrendo de câncer. Não havia esperança de recuperação. Ele foi crivado de câncer aos 17 anos. E para confortá-la, presumi que fosse seu filho e realmente senti que estava lá. Eu imaginei que vi minha irmã Daphne entrar e olhar, e ela viu seu irmão Neville em vez de seu filho Bill, e ela se aproximou e olhou para mim. Eu a vi e então acordei na cidade de Nova York. 8 dias depois, isso foi antes de termos algo como correio aéreo, o frete era lento, então, 8 dias depois, recebi uma carta de minha irmã Daphne. Ela disse: Neville, não entendo, e datou a carta no dia em que fiz o que acabei de dizer para vocês. Ela disse: fui ao quarto ver Billy. Quando entrei no quarto, era você. Eu vim e olhei o que deveria ser Billy, e estou olhando para você. Eu esfreguei meus olhos, fiz de tudo para trazer a visão normal, mas não pude ver meu filho Bill. Só conseguia ver você, Neville, e não consigo entender. Agora, ela começou a sentir, através das superstições do mundo, porque Bill estava morrendo de câncer, que o próximo a morrer seria seu irmão Neville. É assim que ela interpretou. Ela não sabia o que eu estava fazendo na cidade de Nova York. Mas o que eu fiz não ajudou, ele morreu. Ele morreu de câncer, mas consegui me projetar a 3.000 quilômetros de distância em uma cama que conhecia tão bem. Era o quarto de meu pai e minha mãe, e eu sabia que era onde Billy estava dormindo, então presumi que estava naquela cama, na verdade, no lugar de Billy, de modo que quando minha irmã me visse, ela seria encorajada a ter fé, a ter esperança. Mas ela estava tão perturbada porque, não importava o que ela fizesse, ela esfregou os olhos, fechou-os, abriu-os, e ela ainda estava vendo Neville. Ela não pôde ver seu filho. Agora, quando você ouve essas histórias daqueles que não estão mentindo para você, você pode não entender, e a razão vai negar. Bem, se você tem uma experiência, mesmo que a razão a negue, você não pode negar a experiência. Minha irmã não pode negar o que ela realmente experimentou, e eu não posso negar o que eu fiz, porque quando eu saí naquela noite para a sala de estar, uma amiga ligou na hora do coquetel e disse: Neville, você sempre parece tão leve, mas esta noite você parece tão pesado de espírito. Então, eu disse a ela o que tinha acabado de fazer. Bem, 8 dias depois, quando a carta chegou, eu a entreguei à mesma mulher que estava em casa novamente na hora do coquetel e mostrei a ela o que minha irmã havia escrito. Portanto, aqui minha esposa e minha amiga foram testemunhas do que eu havia dito a eles com 8 dias de antecedência. Então veio a carta de minha irmã pedindo uma explicação para isso. Então, eu te digo, eu sei por experiência que imaginar cria realidade. Nesse nível, estamos apenas aprendendo. Somos todos estudantes. Estamos simplesmente no jardim de infância e enlouquecemos, como Rod Serling fez, pois ele fez uma fortuna escrevendo esta história, e ela ainda está sendo exibida em toda a TV e ele ainda receberá seus resíduos e levará seus resíduos e empilhá-la em algum estoque IBM, ou algum outro estoque. Ele vai escrever mais bobagens, pois tudo é bobagem, mas ele não percebe o que está acumulando para si mesmo. Não se engane. De Deus não se zomba. Gálatas 6 versículo 7. Como o homem semeia, assim colherá.
Veja os campos ali. O gergelim era gergelim e o milho era milho. O silêncio e as trevas sabiam. Assim nasceu o destino de um homem. A luz da Ásia. Então, não deixe ninguém pensar que ele está escapando de alguma coisa. Use mal seu talento e você colherá recompensas aparentes hoje em dólares e centavos. Amanhã você o colherá em outro tipo de pagamento amanhã. E dólares e centavos não podem comprá-lo. Dólares e centavos não podem gratuitamente você também. Você passará pela experiência de ter feito mau uso do talento que recebeu. O talento é dom do próprio Deus. Deus na verdade tornou-se homem. Esse homem pode se tornar Deus. Então, esta é a lei pela qual vivemos. Aprenda a usar sua imaginação com amor em benefício de todos neste mundo, porque você vai colher os frutos. Quer o use com amor ou sem amor, você vai colher os frutos. Então eu digo a você esta noite, Deus não está separado do homem. Ele nunca é, não na eternidade, tão longe quanto perto, porque proximidade implica separação. Essa declaração do capítulo 17 de Atos implicaria separação. Ele nem mesmo está separado, ele nem pode aproximar de você, porque ele é o seu próprio eu. Quando você diz eu, aquele é Deus. Quando você diz eu sou, esse é Deus, seu nome para todo sempre, e não há outro Deus. No minuto em que você diz tu, esse é um falso Deus. Se você se dirige a ele como você, isso é um falso Deus. O único Deus é eu sou. Esse é o meu nome para sempre, e por este nome devo ser conhecido por todas as gerações. Êxodo 3 versículo 15. Portanto, não faça mau uso. Agora, você pode definir uma meta, qualquer meta, e se você realmente sabe, exatamente como as coisas seriam se você tivesse percebido e em seguida, entrasse nesse estado, posso lhe dizer. Isso se tornará para você objetivo. No momento, parece apenas uma sombra porque você não entrou no esboço. Quando você entra no esboço, o esboço assume uma realidade cúbica e se torna objetivo para você, não para o outro, mas para você. Agora, deixe isso para lá. Com o tempo, no seu devido tempo, ele florescerá e se tornará o que o mundo chama de realidade objetiva. Foi real no momento em que você entrou porque vocês foram a realidade. Todas as coisas existem na imaginação humana, mas todas coisas. Você o nomeia, ele existe em você, mas existe em você apenas como uma sombra. É sombrio. Mas se você entrar na chamada sombra e vestir-se com ela, ela deixará de ser um esboço e se tornará uma realidade cúbica como esta sala. Neste momento, a sua casa que você conhece tão bem é apenas uma sombra, e esta sala que você não conhece muito bem, parece tão real porque vocês estão dentro disto. Agora tudo neste mundo, assim chamado efeitos naturais, cada natural efeito tem uma causa imaginal, e não uma natural. Uma causa natural apenas parece, é uma ilusão do desvanecimento da memória. Blake, de Milton. Nossa memória, sim, é boa. É adequado para uniformidade, mas não é perfeito. Eu vou te mostrar. Quando você for para casa esta noite, leve uma revista comum, pegue a capa, uma paisagem ou um cartão postal, olhe para ela e saiba exatamente o que está fazendo. Você está olhando para o cartão postal. Tente memorizá-lo. Passe o tempo que quiser com isso, passe 1 hora se quiser. Tente memorizar esse cartão. E você acha que sabe disso? Tudo bem, você sabe disso. Agora, vire-o e tente reconstruí-lo a partir de sua memória, e seja honesto consigo mesmo e veja como distante você é do que estava observando. No entanto, quando você o vira, sua imagem de memória é boa o suficiente para uniformidade.
Você sabe que é o mesmo cartão porque é bom o suficiente, mas não é bom o suficiente para a imagem posterior. Então, nossa memória está boa, é bom o suficiente para a causa da mesmice. Então, é por isso que o homem não lembra o que ele imaginou. Ele esquece o que imaginou quando o coloca em movimento. Quando isso o confronta como sua colheita, ele nega que tenha algo a ver com isso. Ele não consegue se lembrar do que fez. Agora, todo homem imaginativo neste mundo está sempre lançando, eu diria, glamour, e influenciando todo o mundo do passivo, sem imaginação. Eles estão sempre caindo sob a influência daqueles que são vívidos em sua imaginação. Eles estão colhendo e você entenderá o clamor na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, pois alguma imaginação vívida os compeliu a agir como agem. Então perdoe eles, os atores. Qualquer condenação vai para o autor, não para o ator. O homem condena o ator no drama quando na verdade, se houver alguma condenação, é realmente o autor, não o ator. E o autor da peça é Deus. Pois Deus é a sua maravilhosa imaginação humana. Este que extorquiu $560.000 de Quantus, ele não o concebeu, ele viu na TV e deu-lhe uma ideia. E ele pensou, talvez eu consiga escapar impune. Bem, quem foi o autor disso? Rod Serling. Foi ele quem o concebeu, e aqui estava um ator que pensava. Aqui está uma ideia para conseguir $500.000, e ele conseguiu porque havia 107 almas a bordo daquele avião, e eles não podiam correr o risco de que não seria verdadeiro, que se em certa altitude ele explodisse, eles teriam que pagar ao extorsionário aqueles $560.000 e salvar as vidas das 107 almas a bordo daquele avião. Então, ele conseguiu o dinheiro e era o ator. Se o pegarem, sem dúvida o enviarão para o resto da vida, mas quem é o verdadeiro culpado? Serling. Ele o escreveu, então está ganhando todo tipo de dinheiro com aquela cena que escreveu, e continua ganhando. Ele escreveu uma série que durou 2 ou 3 anos no horário nobre. Agora ainda está vendendo outras vezes chamado de Twilight Zone, tudo com sua imaginação maravilhosa. Não faz mal a ninguém o que ele fez aquele, mas ele fez uma fortuna usando o talento. Mas nisso, ele usou mal seu talento, e seu arrependimento não altera o fato. Mas no final, ninguém se safa com o uso indevido desse talento. Ele paga por isso de uma forma que o dinheiro nunca será capaz de compensar. Essa é a história. Então, seu próprio maravilhoso humano, a imaginação é Deus, e que Deus está criando todos os fenômenos do mundo. Como disse Disraeli, o homem não é uma criatura das circunstâncias, as circunstâncias são criaturas dos homens. Nós os estamos criando. Nós não somos vítimas das circunstâncias, estamos criando circunstâncias. Homem não é a criatura das circunstâncias, as circunstâncias são criaturas dos homens. Benjamin Disraeli, não o desconsidere. Aqui estava um homem capaz que disse: o cristianismo é o cumprimento de judaísmo. Ele nunca negou que era judeu. Seu próprio nome já diz quem ele é. Benjamin Disraeli, é de Israel. Benjamin de Israel é o seu verdadeiro nome. Ele nunca negou que era israelita, mas sabia que a fé cristã, se bem entendida, era apenas a flor, o fruto da árvore de Israel, o cumprimento dela, quando Deus realmente se tornou homem e floresceu dentro do homem. E toda a vasta imaginação maravilhosa que é Deus desperta em um homem. E ele sabia que ele era Deus. E ele tentou contar ao seu mundo, e eles negaram. Não era isso que eles procuravam, quando foi enterrado em cada homem, e em cada homem que ele deveria despertar. E quando ele desperta, ele é Deus, mas antes que ele desperte, ele enlouquece. Ele comete erros, esses erros horríveis do mundo.
Mas chegará o dia em que ele despertará completamente dentro do homem, e quando o fizer, ele será governado pelo amor, e nada além do amor. Até que sejamos completamente governados pelo amor, que horrores criamos neste mundo. Assim, todo o vasto mundo objetivo é criado pelos atos imaginários do homem. Tudo agora comprovado no mundo antes era apenas imaginário. Não me importa o que seja, a coisinha mais simples, uma cadeira, o vestido que você usa, o chapéu, a casa, tudo foi apenas imaginado e depois executado. Tudo começou na imaginação do homem. Portanto, tudo o que existe neste mundo nada mais é do que atos imaginários de homens expulsos, bons, maus ou indiferentes. Então, esta noite você me leva a sério, e sabe que você, e somente você, é responsável pelos fenômenos em seu mundo. Se você for passivo e não estiver alerta, pode ser influenciado por quê? Todas as coisas, por uma lei divina, em um ser de um outro se misturam. Mas ainda é o único ser e portanto, você pode ser influenciado. Você e eu confio que você não pode ser influenciado a tirar fotos na TV e extorquir $500.000. Eu confio que seu código de ética está além disso, mas nem todo mundo está além dele. Você e espero, estamos além dessas coisas, mas há inúmeras pessoas que não estão, e elas serão simplesmente influenciadas pela imaginação poderosa de um escritor de muito sucesso, que se esta noite ele foi convidado por alguma universidade falar sobre a arte da escrita, poderia exigir talvez $2.000 ou $3.000 por sua aparência. E ele não sabe nada sobre a história da Bíblia, mais nada. Se ele soubesse, não o teria feito. Então, vocês sabem disso, e ele não sabe, então ele ganha seus 3.000 se quiser. Ele não tem que aceitar, ele tem tanto dinheiro que não precisa dele. Mas vocês têm o que ele não tem. Você despertou a ponto de saber como usar sua imaginação com amor em favor dos outros. Então, esta é a lei das Escrituras. Quando falamos da lei e da promessa, esta é a lei. Que seus atos imaginários estão criando fatos no mundo. Imaginar cria realidade. Portanto, observe cuidadosamente o que você está imaginando. Quando você voltar para casa esta noite e estiver prestes a dormir, veja se sua mente está cheia de coisas adoráveis, coisas imaginárias, e caia nesse estado. Não deixe o sol se pôr sobre a sua raiva. Efésios 4 versículo 26. Resolva isso dentro de você mesmo e durma como se as coisas fossem como você gostaria que fossem, ou as tornasse amáveis. Torne-as totalmente maravilhosas em seu mundo. Digo isso para o seu próprio bem, porque em um futuro não distante, não apenas a pequena multidão aqui, mas todo o vasto mundo terá partido. Aqueles que agora se dizem outra geração, e exigem um serviço especial, serão num futuro não distante pessoas idosas que desaparecerão deste mundo. É hora de todos nós acordarmos e entendermos o que realmente está causando os fenômenos do mundo. E os fenômenos do mundo são causados pelos atos imaginários dos homens. Então, você leva a sério e não deixa um dia chegar ao fim sem revisar e mudar os atos imaginários do dia. Faça com que se adapte ao seu sonho, ao seu ideal, e viva nele como se fosse verdade. Estou lhe dizendo por experiência própria, chegará o dia em que você se sentará e pensará em algo que não está presente. O mundo chama isso imaginação. Se você vê algo que está presente, eles chamam isso de sentido percebido, isso é real. Se você pensa em algo que não é presente, eles chamam isso imaginação. Mas você saberá como entrar naquilo que não está presente aos seus sentidos, e sua entrada nele dará a realidade cúbica, e será tão real quanto a sala em que você está sentado. Isso se tornará objetivo para você. O vasto mundo inteiro é assim. Mas que será transcendido pelo ser que vai ser despertado dentro de você, pois aquele ser que desperta em você é o próprio Deus.
Esse Deus está sintonizado na mente humana, e quando ele desperta, é Deus intensamente, e não há nada que esteja ausente, pois ele é onipresente. Então, ele vê tudo a partir de onde ele está. Ele não pensa a partir de, porque ele é onipresente. E sendo onipresente, ele vê cada ser como eles são, e eles não são o que parecem ser externamente para o mundo dos sentidos. Eles são o que são no coração. Ele vê exatamente o que eles estão pensando, o que estão sentindo, o que estão tramando, o que estão planejando. Ele vê todas as intenções do coração. Então, quando alguém lhe diz: bem, por que isso aconteceu com ele, e não com aquele, quando ele é tão importante no mundo? Veja o que ele fez. Ele construiu um hospital, ele o dotou, ele deu uma fortuna. Mas Deus vê o coração. Ele não vê a fortuna que deu para construir o hospital ou mesmo para dotá-lo. Ele vê o que ninguém na superfície vê, ele vê o motivo atrás do presente. Ele vê tudo por trás de tudo, porque ele é onipresente, ele vê tudo como é. Então, quando você ouve, ele chamou todos diante dele e disse: não, eu o rejeito, isso é para escolher aquele chamado Davi. Ele rejeitou seus irmãos porque disse: o homem julga conforme a aparência, e Deus vê apenas o coração. Então, eu o rejeito, eu o rejeito, eu o rejeito. Chame o outro. 1 Samuel 16 versículo 7, e então veio Davi. Agora um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13 versículo 22. Então, agora você percebe, se levar isso a sério, o que está reservado para todos nós. O fim é Deus. A origem de tudo é Deus. No intervalo, ficamos furiosos. Nós corremos loucamente, mas se você sabe o que você poderia fazer, comece a fazer isso. Não espere. Você pode ser o homem, você pode ser a mulher que gostaria de ser, mas querer não é o suficiente. Você deve ser isso. Você não pode simplesmente dizer: eu gostaria de ser isso. Você deve assumir que você é, durma na suposição de que você é isso, pois a suposição, embora no momento negada por seus sentidos, negada por tudo ao seu redor, se persistir, se tornará realidade. Então, você se atreve a assumir que você é o homem, a mulher, que você quer ser, e dia após dia viver nessa suposição como se fosse verdade, e essa suposição se tornará uma realidade no mundo. Mesmo se você passar fome, não importa o que aconteça, passe fome, mas persista na suposição, e essa suposição se objetivará e se tornará uma realidade em seu mundo. Não caia no esquecimento por qualquer coisinha lateral. Nem imagino como fico emocionado quando recebo suas cartas nas quais, em seus sonhos, você está ensinando a lei da imaginação. Alguém em seu sonho tem uma discussão, digamos, com um padre, um rabino ou um ministro, e você os está instruindo e contando. Agora um sonho, você sabe, é egocêntrico. É você mesmo empurrado para fora, mas aqui está você. Você na verdade está pegando os símbolos de autoridade e simplesmente os reduzindo a um certo nível, não é mais a sua autoridade. Você está instruindo agora, e dizendo a eles, o que você mesmo tornou visível, o que você descobriu a respeito da causa dos fenômenos da vida. E quando você tem esses sonhos e os compartilha comigo, contando como faz, não posso contar minha emoção. Então, todos irão um dia despertar, e quando ele despertará no único lugar onde Deus sempre desperta. Ele desperta no crânio do homem, no Gólgota, o crânio humano. E quando ele acorda, ele sai daquele crânio, e é Deus que nasce do alto, e então ele passa pela série normal de tempo, e ele chega naquele ponto onde se torna, bem, maior de idade. Ele atinge a idade da puberdade espiritual e então o pai terreno desaparece. Pois quando ele atinge a idade de 12 anos,
José desaparece de cena, e ele agora é um criador. Ele pode realmente criar sua própria imagem. Ele cria porque atingiu a idade da puberdade espiritual, então o pai terreno deixa de fazer parte da peça quando o menino no templo chega aos 12 anos. Mas ele tem prenúncios disso, antes e depois. São aproximadamente 12, não disse 12. Quando ele tinha cerca de 12 anos de idade, eles o procuraram e se perguntaram: por que você fez isso conosco? E ele disse: você não sabe que devo cuidar dos negócios de meu pai. Eles não o entenderam. Lucas 2 versículo 49 e 50, e então, José desaparece da peça. Ele não é mais trazido de volta à peça, pois ele vira ser o pai. Então, o filho se torna o pai. Ele agora cria como Deus Pai. Mas esta noite eu quero que seja apenas neste nível, o nível da lei, onde o homem, se ele está no controle de sua própria imaginação, está no controle dos fenômenos de sua vida. Ele não é vítima das circunstâncias, as circunstâncias são criaturas dele mesmo. Ele os cria, se sabe o que está fazendo. Se ele não conhecer o que ele está fazendo e ele é passivo neste mundo, ele pode ser influenciado pela imaginação de quem está no controle de sua imaginação, pois ele não sabe o que está fazendo, como Serling não sabia. Se ele soubesse, não teria feito isso. E até hoje ele não sabe. Ele só se arrepende do que fez, mas ele não conhece que sua imaginação está criando realidade. Ele vê a evidência diante dele e ainda não sabe disso. Te digo, imaginar cria realidade. Portanto, tome cuidado com o que você imagina, porque você está colocando em movimento, e porque todas as coisas, por uma lei divina em um ser do outro, se misturam. Você está influenciando a todos, mesmo que eles não vejam sua foto nem leiam seu livro. Como Butler mais uma vez disse: tendo visto o funcionamento desta lei, nunca devemos ter certeza de que não foi alguma mulher pisando no lagar que iniciou aquela sutil mudança na mente dos homens, ou que a paixão pela qual tantos países foram dados à espada não começou em a mente de algum menino pastor, iluminando seus olhos por um momento antes de correr em seu caminho. Quem sabe quem, esta noite, se sente negligenciado, se sente magoado, se sente injustamente acusado e quem está sentado sozinho e pisando no lagar, quem amanhã influenciará alguma catástrofe? Algum menino pastor sonhando com um futuro heróico e pensando apenas em termos de guerra que poderia lhe trazer a coroa de um herói. Ele, enquanto cuidava de suas ovelhas, está simplesmente sonhando em ser um herói, e usando seu talento, que é Deus, usando sua imaginação de alguma maneira destrutiva, embora ele cuide das ovelhas. Então, eu digo a todos, saiba o que você está fazendo a cada momento, porque sua imaginação está criando a realidade. Agora vamos entrar no silêncio. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares. Gratidão.